Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 11 de outubro de 2024. E vamos ao destaque do dia: moradia e educação. No Ceará, governo federal entrega quase 1.300 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Imóveis têm infraestrutura pronta, como água, luz, ruas asfaltadas e iluminação pública. E são equipados com espaços comunitários, como bibliotecas e brinquedotecas. E municípios cearenses também recebem 113 ônibus escolares para levar estudantes da zona rural para as salas de aula. Ao todo, estudantes receberão 1.500 veículos este ano em todo o país, com ar-condicionado, Wi-Fi e elevador para cadeirante. E presidente Lula diz que a alta qualidade do que está sendo entregue à população é dever do governo federal. O que nós estamos fazendo é cumprindo com a nossa obrigação de cuidar do povo brasileiro. E cuidar é ver quem mais precisa. E você vai ouvir também Confiança e Empreendedorismo. O programa Acredita no Primeiro Passo leva crédito a microempreendedores inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais. E ajuda beneficiários a desenvolverem os próprios negócios. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou no canal Gov na sua TV aberta. Uma nova vida para quase 1.300 famílias. O presidente Lula esteve em Fortaleza hoje para entregar novas unidades do programa Minha Casa Minha Vida. Além da infraestrutura residencial, o condomínio conta com uma novidade, uma biblioteca. E durante o evento foi autorizada a contratação de mais de 16 mil moradias do Minha Casa Minha Vida em todo o país. Por mais de 20 anos, a técnica de enfermagem Maria Duarte morou de aluguel. Uma história que se encerra agora com a chegada da casa própria. É um sonho, eu estou muito emocionada. É a minha casa. Só quem está passando sabe que momento é esse hoje. Assim como a Maria, quase 1.300 famílias de Fortaleza receberam as chaves do apartamento no módulo 4 do conjunto habitacional Cidade Jardim. São 81 blocos de 4 andares cada, com 4 unidades por andar. Com 44 metros quadrados, a unidade habitacional conta com sala, cozinha, banheiro, área de serviço e 2 quartos. Os futuros moradores do residencial contam ainda com infraestrutura completa, com asfalto, estacionamento, rede de drenagem, iluminação pública, rede de energia, água e esgoto, salões de festa, quadras esportivas e pista de skate. E este é o primeiro empreendimento do Minha Casa Minha Vida entregue com biblioteca à população. O novo espaço foi sugerido pelo presidente Lula e construído com recursos do governo do Ceará dentro do programa Zona Viva. O ministro das Cidades, Jader Filho, falou da importância de criar espaços como esse nos residenciais. O Minha Casa Minha Vida pode não ser só a biblioteca. A gente pode discutir, por exemplo, com o Ministério da Educação, podemos discutir também com o Ministério da Cultura, podemos discutir com o Ministério dos Esportes e outros ministérios, para que polos como esse de desenvolvimento social possam se multiplicar pelo Brasil nestes residenciais do Minha Casa Minha Vida. Porque onde esses polos acontecem, como Zona Viva aqui, onde eles chegam, a violência diminui, porque as nossas crianças ficam onde elas têm que ficar. Durante a entrega do módulo 4 do Cidade Jardim, foi autorizada a contratação de mais 16.597 moradias do Minha Casa Minha Vida em todo o país. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que quer superar a meta de contratar 2 milhões de unidades residenciais até o fim do governo e que o objetivo é garantir cada vez mais dignidade à população. Porque nós queremos fazer mais que os 2 milhões que nós prometemos. E agora é casa com Zona Viva, é casa com biblioteca, é plenamente possível que todo o conjunto habitacional tenha não apenas as 4 paredes para as pessoas morarem, mas tenha também área de lazer e conforto fora de casa para vocês poderem morar
e ser tratado com decência e respeito. Em todo o Ceará, o governo federal está investindo cerca de 2 bilhões de reais na construção de 15.700 unidades habitacionais ligadas ao programa Minha Casa Minha Vida. No ano passado, mais de 1.100 unidades foram entregues à população no estado. De Fortaleza, no Ceará, Luana Karen. E os estudantes da zona rural do Ceará vão contar com mais de 100 novos veículos mais modernos e equipados para irem para a escola. A entrega foi feita pelo presidente Lula na tarde de hoje, durante a visita à capital, Fortaleza. O programa ajuda a evitar a evasão escolar e a reduzir as desigualdades no acesso à educação. Ao todo, serão entregues 1.500 novos ônibus em todo o país até o final deste ano. Os novos veículos vão atender mais de 13.500 estudantes cearenses, especialmente do ensino fundamental, médio e da educação de jovens e adultos moradores da zona rural. Os ônibus entregues nesta sexta-feira em Fortaleza, no Ceará, serão distribuídos em 113 municípios do estado. De acordo com o ministro da Educação, Camilo Santana, é mais uma iniciativa do governo para evitar a evasão escolar. Aqui no Ceará são 113 ônibus, um investimento de quase 52 milhões de reais aos municípios cearenses. Nós não queremos nenhum aluno fora da escola. Ao todo, 1.500 ônibus estão sendo entregues em todo o país durante este ano. Os novos veículos são equipados com elevador para cadeirantes, ar-condicionado e Wi-Fi. O estudante Kelvin Barbosa, de 17 anos, mora no quilombo de Mombaça, em Alagoas, e já está indo para a escola de ônibus novo. Ele percorre diariamente 27 quilômetros para chegar à sala de aula. Vai fazer uma grande diferença durante o trajeto, tornando as viagens menos cansativas e mais agradáveis. Isso nos permitirá chegar à escola mais focados e dispostos, prontos para aproveitar o máximo de cada dia de estudo. Só neste ano, o Ministério da Educação investiu 711 milhões de reais para a aquisição de novos ônibus para estados e municípios, o que vai atender cerca de 147 mil estudantes. Os recursos são do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. O presidente Lula reforçou o esforço do governo para reduzir as desigualdades no acesso à educação. Eu sei como é difícil um menino de 10 anos sair de casa e andar 15 quilômetros com chuva, tendo que embrulhar a roupa da escola no papel plástico para poder vestir quando chega na escola. O que nós estamos fazendo aqui não é nenhum favor. O que nós estamos fazendo é cumprindo com a nossa obrigação de cuidar do povo brasileiro. E cuidar é ver quem mais precisa. O programa Caminhos da Escola foi criado em 2007 para garantir o acesso diário à escola a estudantes de áreas rurais e ribeirinhas. Até 2026, o novo PAC vai financiar 3.000 novos veículos escolares para todo o Brasil, com investimento previsto de R$1,5 bilhão de reais. Reportagem Graciele Bittencourt. Mais de 90 mil pessoas são esperadas para o Círio de Nazaré nesse fim de semana em Belém, no Pará. A celebração é uma das manifestações religiosas mais famosas do país e homenageia a padroeira dos paraenses, Nossa Senhora de Nazaré. O presidente Lula segue ainda hoje para Belém, onde vai participar das festividades. E o repórter Pablo Mundim, que já está lá, tem mais detalhes para a gente. Boa noite, Pablo. Boa noite, Luciano, Mariana. Boa noite a você, ouvinte da Voz do Brasil. O Círio de Nazaré acontece todos os anos há mais de 2 séculos. Uma festa religiosa que homenageia a padroeira dos paraenses e reconhecida como patrimônio cultural e imaterial pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, e declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco. A expectativa é que 90 mil pessoas participem do Círio, entre romeiros e turistas. Este ano, o presidente Lula vai participar das comemorações. Lula vai desembarcar aqui em Belém, na capital do Pará, logo mais às 9h50 da noite, vindo de Fortaleza. Amanhã pela manhã, às 8h30, Lula participa da maior romaria fluvial do mundo, a do Círio de Nazaré, na Baía de Guajará. No domingo, o presidente vai participar da procissão, uma caminhada de aproximadamente 4 quilômetros, em que a estátua de Nossa Senhora de Nazaré é levada pelos fiéis à Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré.
durante as festividades, o Ministério do Turismo organizou um espaço em Belém para promover os atrativos do Pará e da Amazônia. O foco é na divulgação da cultura, da gastronomia e das tradições locais. A Casa do Turismo fica na Avenida Nazaré, uma das principais onde vai passar a procissão. Mariana e Luciano. Obrigada, Pablo, pelas informações ao vivo. De acordo com o Sebrae, dos 15 milhões de microempreendedores individuais no Brasil, mais de 4 milhões e meio estão inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais, o CadÚnico. Por isso, foi criado o programa Acredita no Primeiro Passo, que vai ajudar famílias do CadÚnico a aumentar a renda, numa parceria com estados, Distrito Federal, prefeituras, organizações públicas e setor privado. Esta iniciativa apoia ações que incentivam a qualificação profissional e a inserção dos cidadãos no mercado de trabalho por meio do emprego e do empreendedorismo. A iniciativa apoia ações que incentivam a qualificação profissional e a inserção dos cidadãos no mercado de trabalho por meio do emprego e do empreendedorismo. As prioridades do programa serão mulheres, jovens, negros, membros de populações tradicionais e ribeirinhas e pessoas com deficiência inscritos no CadÚnico, que é o cadastro dos programas sociais do governo federal. Com o Acredita no Primeiro Passo, microempreendedores terão acesso a microcrédito com juros mais baixos. A execução contará com convênios, acordos de cooperação e outros instrumentos de transferência de recursos envolvendo União, estados e municípios, além de instituições privadas. No lançamento do programa em Parnaíba, no Piauí, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, explicou como Acredita no Primeiro Passo vai ajudar quem precisa. Explicou como o Acredita Primeiro Passo vai ajudar quem precisa. Estamos liberando agora, com o Banco do Nordeste, a 8,75% ao ano. E mais, agora também assistência técnica, as condições da estruturação de negócios. O que se espera? Garantir que com créditos de até R$21 mil. Na etapa seguinte, cresceu, vai até R$80 mil. Cresceu, vai até dentro do Pronamp a R$1.200.000. A pedagoga Graziela Araújo do Nascimento mora em Parnaíba e há um ano começou a receber o Bolsa Família após perder o emprego. Ela decidiu não parar de lecionar e montou uma escola de reforço na sua comunidade para ajudar crianças em horário contrário ao da escola. Ela teve acesso a uma linha de crédito do Banco do Nordeste, que tem convênio com o governo federal no programa Acredita no Primeiro Passo. Segundo Graziela, o dinheiro fez diferença no seu negócio e na vida dos alunos. Vou investir na minha escola, para que as minhas crianças elas tenham condições e se sintam incentivadas a vir todos os dias, porque é um desafio que nós temos. É que a criança vá para casa e amanhã ela retorne. O Acredita no Primeiro Passo é um dos principais pilares do programa Acredita, que visa reestruturar parte do mercado de crédito no Brasil, estimular a geração de renda, emprego e promover o crescimento econômico. Reportagem Lorena Pacheco. O Porto de Suape, em Pernambuco, vai passar por obras para que a atracação de navios fique mais segura. Dos recursos investidos, R$50 milhões são garantidos pelo Programa de Aceleração do Crescimento. Suape tem ligação com mais de 160 portos no mundo e as obras de melhoria vão começar ainda este mês. Nazibrum tem mais informações. O Porto de Suape, em Pernambuco, é um dos mais importantes do país, interligado a mais de 160 portos no mundo. O porto movimentou mais de R$14 bilhões entre janeiro e julho deste ano. Com um termo de compromisso assinado entre o Ministério de Portos e Aeroportos e o governo do estado, serão liberados R$123 milhões para a recuperação do mole do porto. O mole é uma estrutura de pedras de concreto que protege as embarcações dos impactos das ondas e ventos, criando um canal navegável e seguro para as atividades portuárias. Para o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, a obra vai melhorar a competitividade do porto. Efetivamente retomar o protagonismo que Suape precisa perante a economia do Nordeste e do Brasil. E uma obra que será fundamental
para dar segurança, sem dúvida alguma, à infraestrutura portuária aqui de Suape. O empreendimento faz parte da carteira do novo Programa de Aceleração do Crescimento. As obras começam ainda em outubro e a previsão é de que sejam finalizadas em maio de 2028. Reportagem Nazi Brum. De atenção psicossocial, CAPS, e as residências terapêuticas serão expandidos e o orçamento para custeio anual dos serviços terá aumento para 383 milhões de reais. O Ministério da Saúde vai habilitar 63 novos CAPS, 25 leitos de saúde mental, 52 residências terapêuticas, 4 unidades de acolhimento para adultos e para o público infanto-juvenil. Também serão habilitados 137 novos serviços da rede de atenção psicossocial, com repasse de mais de 71 milhões de reais em parcela única pelo Ministério da Saúde. Desde 2023, 426 novos pontos de atenção já haviam sido habilitados, o que representou um acréscimo de 500 milhões de reais anuais incorporados ao teto da média e alta complexidade somente para a saúde mental. Autonomia financeira, política de cuidados e o enfrentamento a todos os tipos de violência contra as mulheres foram temas discutidos no grupo de trabalho de empoderamento de mulheres do G20. O G20 reúne as 19 maiores economias do mundo, mais União Africana e União Europeia. Depois de 4 reuniões técnicas realizadas em janeiro, maio, julho e outubro desse ano, aconteceu hoje o encontro final de ministras e ministros de políticas para as mulheres dos países membros e convidados do G20. Na semana em que o Brasil celebrou o Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher, o tema foi um dos destaques de um documento que será levado para os líderes das maiores economias do mundo na reunião de cúpula do G20, que acontecerá em novembro. A necessidade de atenção e ação das lideranças mundiais para a garantia de direitos e dignidade das mulheres vem sendo o centro de discussões do Grupo de Trabalho de Empoderamento de Mulheres, que concluiu hoje sua atuação sob a presidência brasileira no G20. Ao fim dos trabalhos do grupo, a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, destacou que ao longo do ano foram construídos documentos, consensos e possibilidades de negociações que geraram um documento final. Como garantir que as mulheres vivam bem, vivam num país sustentável e elas sendo o centro do desenvolvimento econômico. E o centro do desenvolvimento econômico é você pensar a questão dos recursos financeiros, orçamentários, é você pensar a questão dos recursos hídricos, energéticos, é você pensar as grandes obras, é você discutir todo o processo e a mulher na centralidade, não a mulher na periferia, né? Então agora a gente vai pensar o que faz para a mulher não ficar mais pobre. Não, ela tem que estar na centralidade do desenvolvimento da política econômica. Além da violência contra as mulheres, o documento também vai abordar a igualdade de gênero no centro da ação climática e a justiça climática com desenvolvimento sustentável. Para a coordenadora do Grupo de Trabalho de Empoderamento de Mulheres, a secretária executiva Maria Helena Guarese, as reuniões possibilitaram a criação de um documento consistente que chama a atenção para os benefícios da igualdade entre mulheres e homens. Não é possível um mundo sustentável, um mundo com uma economia justa, sem a participação igualitária de mulheres e homens. E isso é basicamente um consenso de todos os membros do G20, inclusive dos convidados, com apoio das organizações internacionais. A reunião das 19 maiores economias do mundo, mais União Africana e União Europeia, vai ocorrer na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 18 e 19 de novembro de 2024, quando os chefes de Estado receberão um documento formulado pelo Grupo de Trabalho de Empoderamento de Mulheres. A partir dele, políticas públicas internas deverão ser pensadas nos países e também ações multilaterais. Reportagem Thaísa Vitória. A Voz do Brasil completa 90 anos. Na Rede Brasileira de Radiodifusão, a Voz do Brasil. Participe das comemorações. Acesse voz.gov.br/90 anos.
Mais de 2.000 sites de apostas e jogos online que não constam da lista positiva do Ministério da Fazenda começam a ser bloqueados hoje. Pelas normas da pasta, quem quiser operar no Brasil terá que pagar outorga de 30 milhões de reais e cumprir as exigências legais. Lista com cerca de 200 bets autorizadas a continuar funcionando já tinha sido divulgada pelo Ministério. E a partir de hoje, os sites de apostas que não constam na lista autorizada pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda começam a ser bloqueados em âmbito nacional. A listagem de empresas que exploram a modalidade lotérica de apostas de cota fixa sem atender aos requisitos legais foi encaminhada para a Agência Nacional de Telecomunicações. As empresas de telefonia já foram notificadas pela agência para retirar do ar os domínios irregulares. Ou seja, somente os sites que estão na lista positiva do Ministério da Fazenda terão permissão para operar nacionalmente até dezembro. As casas de apostas consideradas aptas precisarão pagar a outorga de 30 milhões de reais para começar a funcionar a partir de 1º de janeiro de 2025, quando terá início o mercado regulado de apostas no Brasil. Elas deverão cumprir de forma permanente todas as regras para combate à fraude, à lavagem de dinheiro e à publicidade abusiva. Até a noite de ontem, 96 empresas com respectivamente 210 bets estavam aptas a permanecer no ar até o fim deste ano. Lorena Pacheco para a Voz do Brasil. O prazo para a apresentação de propostas culturais para a Lei Rouanet termina no final desse mês, no dia 31 de outubro. A iniciativa é o principal mecanismo de fomento cultural do Brasil. E quem perder a data só poderá encaminhar a proposta no próximo ano. A data não será prorrogada. As inscrições devem ser feitas no SALIC, o Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura, no site salic.cultura.gov.br. A recomendação é que gestores e proponentes não deixem para encaminhar as propostas no último dia, porque o sistema poderá sofrer sobrecarga devido à alta demanda. Para mais informações, acesse o site gov.br/cultura. Na tragédia das enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul este ano, os produtores rurais estão entre os grupos mais afetados. Muitos perderam não só a produção que estava em curso, mas também maquinário e infraestrutura. Para os pequenos, a recuperação pode ser ainda mais difícil, já que muitos compradores também foram afetados pela subida das águas. Por isso, o governo federal está ajudando essas pessoas a se reerguerem com a inserção no Programa de Aquisição de Alimentos. O programa consiste na compra da produção dos agricultores para destinar a programas sociais e merenda escolar, por exemplo. Natália Kozlik fala mais sobre o treinamento que os pequenos produtores gaúchos estão recebendo. Em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, 80 agricultores familiares e assentados da reforma agrária participaram de uma capacitação no Programa de Aquisição de Alimentos. Pelo PAA, o governo garante a compra de parte da produção, garantindo renda e a continuidade das atividades produtivas. Os alimentos são destinados à rede de assistência social, ajudando famílias em situação de vulnerabilidade, e também ao programa de merenda escolar. Os produtores também receberam informações sobre a política de garantia de preços mínimos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar. O objetivo é que os agricultores sejam capacitados para acessar as políticas públicas do governo federal. O trabalho é resultado de uma parceria da CONAB com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. As atividades serão levadas numa segunda fase a outros 7 estados: Maranhão, Mato Grosso, Pernambuco, Rondônia, Paraíba, São Paulo e Piauí, e no Distrito Federal. Natália Kozlik para a Voz do Brasil. O edital vai selecionar mais de 2.800 bolsistas para o programa de doutorado Sanduíche no Exterior. A CAPES, que gerencia o programa, está disponibilizando uma vaga por programa de pós-graduação para quem possua os programas que possuam notas 4, 5, 6 e 7 na avaliação geral. As instituições de ensino devem selecionar os candidatos por meio de processos internos até janeiro do ano que vem. No doutorado sanduíche, pesquisadores matriculados em cursos de doutorado no Brasil podem realizar parte do curso em instituição no exterior, com a obrigação de retornar ao Brasil após o fim da bolsa, que tem duração de 4 a 9 meses. Além da mensalidade, a CAPES oferece auxílios para deslocamento
deslocamento, instalação, seguro-saúde e adicional localidade, quando for o caso. Essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana. Boa noite para você, até segunda. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF autoriza júri popular de Rony Lessa e Elcio Queiroz, acusados do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Observadores internacionais destacam que o primeiro turno das eleições ocorreu de forma democrática. Sheik dos bitcoins é condenado por fraudes com criptomoedas. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. Eu sou Carlos Eduardo Cunha. Supremo Tribunal Federal autoriza o júri popular dos ex-policiais militares Rony Lessa e Elcio Queiroz, acusados do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O julgamento foi marcado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para 30 de outubro. Marcelo Della Libera. A data foi definida há um mês pelo juiz Gustavo Calil, titular do 4º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro, que vai presidir a sessão. Ele solicitou autorização ao Supremo Tribunal Federal por conta de uma ação penal que tramita no STF, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, também sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. De acordo com o ministro, não há impedimento para a realização do júri dos ex-policiais militares Rony Lessa e Elcio Queiroz. No que diz respeito à ação penal em tramitação no Supremo, em que figuram como réus João Francisco Inácio Brazão, Domingos Inácio Brazão, Robson Calixto Fonseca, Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior e Ronald Paulo Alves Pereira. Marielle Franco e Anderson Gomes foram mortos no dia 14 de março de 2018. Após o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda, eventuais retificações devem seguir o modelo original. Essa conclusão é do STJ. Fátima Uchoa. Um contribuinte tentou alterar a declaração simplificada para completa. O TRF3 manteve a sentença que concedeu o mandado de segurança, mas a segunda turma do STJ deu provimento ao recurso da Fazenda Nacional. O relator, ministro Afrânio Vilela, observou que a legislação não permite a troca de modalidade após o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. Assim, retificações só podem ocorrer dentro do modelo escolhido inicialmente, seja o completo ou o simplificado. Missões de observadores internacionais destacam que o primeiro turno das eleições ocorreu de forma pacífica e democrática. O objetivo das missões é contribuir para o aperfeiçoamento do processo eleitoral brasileiro. Carolina França. De acordo com a Organização dos Estados Americanos, OEA, e o Parlamento do Mercosul, Parlasul, a primeira etapa do pleito ocorreu de forma ordenada e pacífica. A OEA fez algumas recomendações, entre elas a de se ampliar a conscientização sobre a importância da participação feminina e de pessoas negras nas eleições. Já o Parlasul ressaltou que o eleitorado brasileiro atuou com total autonomia e independência das autoridades eleitorais e governamentais do Brasil. Primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho reconhece legitimidade de irmãos de vítima de acidente de trabalho de buscar indenização. A reparação por dano moral foi fixada em R$150 mil. Larice de Paula. O trabalhador atuava como caldeireiro de uma indústria de cimento em Alagoas. Após o desabamento de um galpão, ele e mais 2 empregados morreram. 3 meses após o acidente, os 5 irmãos do trabalhador acionaram a justiça para pedir indenização por dano moral. A discussão era se eles teriam direito à reparação, mesmo não sendo dependentes economicamente da vítima. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho e a primeira turma manteve a condenação da empresa. De acordo com o colegiado, o dano moral não está condicionado à dependência econômica em relação à vítima de acidente de trabalho. A Justiça Federal no Paraná condenou o empresário que ficou conhecido como o Sheik dos Bitcoins a 56 anos de prisão em regime fechado. Ele comandava um esquema de pirâmide financeira com criptomoedas.
As vítimas faziam um investimento com a promessa de um grande retorno, mas o dinheiro era utilizado na compra de imóveis, carros, aviões, joias e viagens. O esquema movimentou mais de 4 bilhões de reais entre 2018 e 2022 e prejudicou cerca de 15 mil pessoas. Os bens e valores apreendidos foram enviados à segunda Vara de Falência e Recuperação Judicial de Curitiba para o ressarcimento das vítimas. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. Um bom fim de semana e até segunda-feira. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado que começa agora. Projeto em debate no Senado quer aumentar penas para estelionatários que atuam na internet. Sites de apostas online que não estão cadastrados começam a sair do ar hoje. E Zenaide Maia quer piso de impostos para grandes empresas. Dinheiro poderia garantir benefícios básicos para a população. Boa noite. Um projeto de lei em debate no Senado aumenta em 2/3 as penas previstas para estelionatos e fraudes comerciais cometidos pela internet. O alcance potencializado e a maior possibilidade de convencimento da vítima são apontados como agravantes dos crimes virtuais. Repórter Janaína Araújo. Foi aprovado pela Comissão de Comunicação e Direito Digital projeto que altera o Código Penal para aumentar em 2/3 a pena de quem comete os crimes de estelionato e de fraude no comércio por meio da internet. Atualmente, a pena é de, no máximo, 5 anos. Autor da proposta, o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, argumenta que a medida é necessária devido à sofisticação do meio utilizado, com maior possibilidade de convencimento da vítima e aumento do alcance dos golpes. O relator do projeto, o senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, avalia que ampliar a punição para estelionato e fraude comercial é uma tentativa de reduzir a incidência desses crimes no ambiente digital, reforçando a proteção dos consumidores. Temos a convicção de que a adoção de medida legislativa proposta contribuirá sobremaneira para a erradicação dessas práticas criminosas que têm causado consideráveis danos à sociedade brasileira. Zequinha Marinho enumerou o golpe da loja falsa, o estelionato sentimental e a simulação de serviços governamentais como os principais golpes cibernéticos que têm afetado a população. Ele citou ainda dados sobre o crescimento desses crimes. De acordo com pesquisa realizada pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública, os casos de estelionato virtual aumentaram 65,2% entre os anos de 2021 e 2022. A proposta será votada na Comissão de Constituição e Justiça. Caso seja aprovada e não haja pedido para análise em plenário, será enviada diretamente para a Câmara dos Deputados. O senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, criticou a proposta que flexibiliza a lei da ficha limpa. Segundo ele, o projeto irá beneficiar políticos já condenados por terem cometido crimes. O projeto altera a contagem de início e o prazo de duração da inelegibilidade, além de unificar em 8 anos o tempo em que os candidatos ficam impedidos de disputar eleições. Cleitinho enfatizou ser necessário fortalecer a lei da ficha limpa para impedir a candidatura de políticos corruptos. Eu vou mobilizar o que eu puder fazer aqui para que esse projeto não passe aqui. Isso é um tapa na cara do povo brasileiro. As bets sem autorização começaram a sair do ar nesta sexta-feira. De acordo com o Ministério da Fazenda, mais de 2.000 sites de apostas online foram notificados pela Anatel.
Repórter Luiz Felipe Liasbra. Os sites que abrigam as bets ilegais começaram a sair do ar. De acordo com o Ministério da Fazenda, foram enviados mais de 2.040 domínios com ordem de bloqueio à Agência Nacional de Telecomunicações. Nos próximos dias, o Senado vai instalar uma CPI para investigar as bets. O colegiado buscará respostas sobre o endividamento dos apostadores e a possível atuação de organizações criminosas e de personalidades no segmento. O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, elogiou a iniciativa. Em muito boa hora, essa casa vai instalar uma nova CPI que vai ser destinada a investigar exclusivamente as bets. Mas o governo Lula não precisa esperar a CPI. Se ainda sobrar algum resquício de moral e ética neste governo, é hora de acabar com essa desgraça. Acabar! Os sites de bets com permissão do Ministério da Fazenda poderão operar até dezembro, quando os servidores da pasta farão uma análise para a certificação definitiva. O senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, criticou a condução da política externa pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para o senador, o Brasil tem se aproximado de regimes autoritários e hesitado na hora de condenar atrocidades e ações antidemocráticas ao redor do mundo. Como exemplo, citou os conflitos entre Israel e o grupo Hamas, que se intensificaram no último ano, a aproximação com a Venezuela e a falta de posicionamento contra a Rússia na guerra contra a Ucrânia. O Brasil está do lado errado da história sob o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Estamos nos distanciando das grandes democracias mundiais e nos aliando a regimes que não respeitam liberdade que tanto prezamos. O Congresso Nacional analisará uma medida provisória que define tributação mínima efetiva de 15% sobre o lucro de multinacionais sediadas no Brasil, por meio da criação de um adicional da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a CSLL. A MP será analisada em comissão mista antes de ser votada nos plenários da Câmara e do Senado. Repórter Júlia Lopes. A taxação, planejada para começar a valer em 2025, será para grupos empresariais com faturamento anual igual ou superior a 750 milhões de euros, em pelo menos 2 dos 4 anos fiscais anteriores, e cuja tributação efetiva seja inferior a 15% sobre o lucro. De acordo com a Receita Federal, cerca de 957 multinacionais seriam impactadas pela medida. A perspectiva sobre a arrecadação é de 3,4 bilhões de reais em 2026. O adicional previsto na MP segue as chamadas regras globais contra a erosão da base tributária da OCDE. É o que ressalta a vice-líder do governo no Congresso, senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte. Não tem como esse país continuar cobrando impostos só dos trabalhadores, seja da iniciativa pública ou privada. O mundo todo, todos os países da OCDE cobram imposto sobre lucros e dividendos. Vamos cobrar, porque alguém tem que pagar imposto para poder a gente ter saúde, educação, infraestrutura e segurança pública. A MP 1262 precisará passar por uma comissão de deputados e senadores, antes de ser votada nos plenários da Câmara e do Senado. O senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, defendeu o projeto que garante em lei o fornecimento de medicamentos de alto custo. A proposta estabelece requisitos para a distribuição de medicamentos não incorporados no Sistema Único de Saúde, o SUS, ou não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Ele explicou que estas decisões afetam a vida de milhões de pessoas que usam medicamentos ainda não incorporados pelo SUS. Quero esclarecer também que em nenhum momento os medicamentos serão fornecidos sem critérios claramente definidos. O PLP acata todos os atos normativos do SUS. As taxas de serviço e os juros praticados pelos bancos públicos, como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, foram alvos de críticas feitas pelo senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. Ele disse que já questionou a situação junto a vários diretores do Banco Central que vieram ao Senado, e nenhum deles foi capaz de dar uma explicação satisfatória.
Para o senador, o Banco Central parece ter uma filosofia que busca favorecer os banqueiros em detrimento da sociedade brasileira e reafirmou que continuará votando contra qualquer indicação enquanto continuar a política de juros altos e de altas taxas de serviços. E por isso eu tenho um compromisso comigo mesmo, como representante e defensor da sociedade brasileira, de não votar em nenhum diretor, de nenhum presidente de Banco Central, enquanto eles não corrigirem esses dois problemas graves da sociedade brasileira. Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União vai realizar encontros sobre o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção. O painel vai debater o papel de cada unidade coordenadora para implementar o programa. Também serão apresentadas as novidades do sistema e-prevenção e compartilhadas experiências de instituições na prevenção da corrupção. O programa é coordenado pelo TCU e executado pelas redes de controle da gestão, com o apoio da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. A iniciativa busca estimular as organizações a adotarem boas práticas de prevenção e combate à corrupção. O objetivo é fortalecer a ética e a transparência pública. O painel será aberto ao público e transmitido ao vivo pelo canal oficial do TCU no YouTube a partir das 10 horas do dia 18. Não perca! TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Projeto obriga pagamento de seguro pelas empresas de transporte de passageiros. Proposta proíbe a prática de pescar tubarões e arraias para remover as barbatanas. Nova legislação aprovada na Câmara alerta para prevenção ao afogamento infantil. Boa noite. Aprovada na Câmara, foi sancionada pelo Poder Executivo a lei que cria o Dia Nacional de Prevenção ao Afogamento Infantil. Vamos saber mais sobre a data na reportagem de João Gabriel Freitas. Segundo a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, 3 crianças morrem afogadas por dia no país. Pensando nisso, o governo federal sancionou a lei que cria o Dia Nacional de Prevenção ao Afogamento Infantil. A data escolhida é 14 de abril, uma homenagem a Susan Delgado. Ela faleceu em 2017, aos 2 anos de idade, em um acidente na piscina de casa. O projeto que deu origem à lei é do Senado e foi aprovado pela Câmara dos Deputados com parecer favorável da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro. A parlamentar acredita que a data será uma lembrança para que as autoridades ampliem políticas de prevenção a afogamentos infantis. Laura Carneiro defende que a homenagem dá suporte às ações de conscientização, sobretudo para educar os pais. Evitar o afogamento de crianças e adolescentes nesse país, especialmente de crianças muito jovens. E se você ensinar esses pais ou esses responsáveis a importância dessa prevenção, eu acho que a gente vai estar avançando muito. Mesmo que a gente salve uma vida, a gente está salvando vidas. Por causa da tragédia, os pais de Susan, Alex e Esther Delgado, criaram o projeto Susan Forever. A iniciativa divulga os cuidados que devem ser adotados para evitar o afogamento infantil. A organização indica supervisão constante das crianças enquanto elas estiverem na água. Outra recomendação é o ensino de natação desde a infância, bem como o uso de cercas de segurança em locais de banho. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas. Ao lembrar do Dia do Nascituro, comemorado em 8 de outubro, a deputada Grace Elias, do Avante de Minas Gerais, defende o respeito e a proteção de cada ser humano, cuja existência deve ser considerada desde a concepção. Ela ressalta o valor inestimável da vida e a importância de garantir o desenvolvimento pleno. Para Grace Elias, defender a vida desde a concepção é um compromisso ético essencial. Ela pede por mais políticas públicas que amparem gestantes e famílias, criando condições para que a vida floresça com dignidade. Saúde.
Luciana Genésio, do PDT do Maranhão, se despede do parlamento, ressaltando trabalhos como a Política Nacional de Saúde nas escolas e a criação do Dia Nacional da Conscientização sobre a dupla excepcionalidade, quando uma pessoa apresenta capacidades superiores em determinada área e deficiência em outra. Segundo Luciana Genésio, seus 4 meses de trabalho foram marcados também pela defesa da dedução no imposto de renda para consultas com enfermeiros, por levar recursos à saúde da cidade de Pinheiros e a indicação da adoção nacional do programa Alô Bebê. Entra em vigor lei que garante regime escolar especial a alunos em tratamento de saúde e lactantes. A repórter Maria Neves tem os detalhes. Já está em vigor a lei que garante regime escolar especial a estudantes em tratamento de saúde e a mães lactantes. A regra vale para os níveis básico e superior. Para ter direito ao regime especial, estudantes terão de comprovar que a medida é essencial para garantir a continuidade das atividades escolares. As condições para a concessão do benefício ainda serão regulamentadas pelo governo federal. A nova lei resultou de um projeto da ex-deputada e hoje senadora, professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, aprovado na Câmara em 2021. O texto aprovado estabelece ainda que pais e mães estudantes com filhos de até 3 anos de idade também têm direito a regime especial nos estudos. Esse trecho, no entanto, foi vetado pelo presidente da República. O executivo alegou que a medida contraria o interesse público porque os pais e mães permaneceriam afastados das atividades presenciais de ensino e da convivência escolar por período muito longo. Outro trecho prevê a criação de classes hospitalares e de atendimento presencial ou remoto domiciliar para estudantes em tratamento ou que tenham filhos pequenos. Esse trecho também foi vetado. Segundo o governo, essa regra contraria a autonomia dos sistemas de ensino e poderia criar novas despesas para os estados e os municípios sem a indicação dos recursos para pagar esses custos. A deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, afirma que a bancada feminina deverá se articular para derrubar esses vetos. A parlamentar, que tem um filho de 2 anos, argumenta que esse período inicial acarreta um grande desgaste para a mãe e cabe ao poder público criar condições para que a mulher siga nos cuidados com a criança sem abandonar os estudos. Muitas mães abandonam o mercado de trabalho ou não conseguem concluir a sua formação porque não se pensa que tem uma nova realidade para essa mulher no momento que ela se torna mãe, principalmente nos primeiros meses de vida, em que a gente precisa garantir a amamentação dos nossos filhos. Portanto, essa lei aprovada ela é fundamental, porque significa que o Estado vai se preocupar em garantir as condições para que ela siga adiante com a lactação, que é fundamental nos primeiros meses e nos 2 primeiros anos de vida, de acordo com o que diz a Organização Mundial de Saúde. Os 2 vetos serão analisados pelos deputados e senadores em sessão conjunta do Congresso Nacional, que ainda será marcada. Cabe aos parlamentares decidirem se os vetos são mantidos ou derrubados. A legislação atual já prevê o atendimento educacional domiciliar em algumas circunstâncias. Têm direito a esse sistema especial estudantes com problemas de saúde, mulheres grávidas a partir do 8º mês e mães durante os 3 primeiros meses do bebê. Integrantes de representação desportiva nacional também podem solicitar ensino remoto, assim como aluno da educação básica em tratamento de saúde por tempo prolongado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. Está inaugurada, então, a Rádio Câmara FM. Desde o início da rádio, em 20 de janeiro de 1999, levamos a informação sobre o poder legislativo a todos os brasileiros.
Pela rede legislativa de rádio, alcançamos mais de 14 milhões de cidadãos e estamos no ar com 20 estações. Rádio Câmara. É mais transparência e informação para uma democracia cada vez mais forte e uma sociedade mais consciente dos assuntos que impactam diretamente a vida de cada brasileiro e brasileira. 96,9 MHz. A gente ouve e toca o Brasil. Saiba mais em cd.leg.br/Rede Rádio. Educação. Tadeu Oliveira, do PL do Ceará, apresentou projeto voltado à educação empreendedora e inovação, visando preparar os jovens para os desafios de um mundo em constante transformação, mas sem descuidar do desenvolvimento integral dos alunos. Para Tadeu Oliveira, o desenvolvimento do país precisa estar alicerçado por uma educação forte e arrojada. Ele ressalta, no entanto, a necessidade de promover a saúde das pessoas, garantida por meio de serviços públicos eficientes e de qualidade. Eleições. Charles Fernandes celebra o resultado do PSD nas eleições municipais na Bahia. Ele avalia que, graças ao empenho dos correligionários durante a campanha, o partido registrou expressivo crescimento, elegendo o maior número de prefeitos entre os baianos, com 115 prefeituras, 7 a mais do que em 2020. Gilson Daniel comemora o avanço do Podemos nas eleições no Espírito Santo. Ele informa que 11 novos prefeitos da agremiação saíram vencedores no dia 6 de outubro, além de 12 vice-prefeitos e 125 vereadores, incluindo conquistas em Vila Velha, Viana e Rio Novo do Sul. Reinaldo Stefanes, do PSD do Paraná, comemora os resultados das eleições municipais que, segundo ele, representaram uma vitória para o movimento conservador e de direita. O deputado acredita que a população está buscando alternativas por meio de governos mais alinhados com as suas expectativas. Na visão de Reinaldo Stefanes, as políticas públicas implementadas por governos progressistas falharam em atender às necessidades do povo brasileiro. Para o deputado, as eleições deste ano são uma oportunidade para que o país avance em direção a um futuro mais alinhado com os interesses da população. Carol D'Artora, do PT do Paraná, observa um avanço na representatividade de minorias no pleito deste ano, com destaque para a eleição de mulheres feministas, gays, travestis e transexuais. Apesar disso, a deputada chama atenção para desafios ainda persistentes, como a diminuição dos recursos para candidaturas negras. Carol D'Artora também denuncia o aumento da violência política contra essas minorias, mencionando casos de assédio eleitoral e ameaças. Ela condena os discursos de ódio e a desinformação no cenário eleitoral, ressaltando a necessidade de resistir à opressão e continuar lutando por justiça, respeito e representatividade. General Pazuello, do PL do Rio de Janeiro, comemora o resultado do primeiro turno das eleições municipais. O deputado avalia que os movimentos conservadores e de direita saíram fortalecidos no cenário político nacional. Meio Ambiente. Proposta aprovada em comissão da Câmara busca proibir a prática de pescar tubarões e arraias apenas para remover as barbatanas. O repórter José Carlos Oliveira tem as informações. A Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que proíbe a prática do chamado finning, ou seja, a captura das várias espécies de Elasmobrânquios para aproveitamento apenas das barbatanas. A medida protege tubarão, arraia, cação, machote, galha, mangona, aniquim, maco e cabeva, que costumam ser pescados exclusivamente para a remoção de abas e nadadeiras e depois são descartados vivos ou mortos no mar. Além da proibição do finning, a proposta prevê punição de 2 a 5 anos de reclusão, multa e perda da embarcação para quem for flagrado na prática. A mesma pena será aplicada para quem vender ou adquirir sem licença as barbatanas in natura ou não. Autor do projeto de lei, o deputado delegado Matheus Laiola, do União do Paraná, afirma que o finning é recorrente no Brasil. Em 2023, nós tivemos a maior apreensão de barbatana do mundo em Santa Catarina. A realidade é extremamente cruel. Imagina você pegar tubarão, corta as barbatanas e joga o animal para o mar. Então isso daí é uma morte lenta, aquela agonia que o animal passa. O relator, deputado Marcelo Queiroz, do PP do Rio de Janeiro, acrescenta que o finning incentiva a pesca predatória e desequilibra o ecossistema marinho.
A brutalidade e a insensatez dessa prática anualmente ceifa a vida de 70 e 100 milhões de tubarões, colocando diversas espécies em perigo iminente de extinção. Predadores essenciais no controle das populações de outras espécies, os tubarões desempenham um papel vital na manutenção da saúde dos oceanos. Sua ausência pode desencadear proliferações descontroladas de suas presas, desequilibrando as cadeias alimentares e comprometendo a biodiversidade marinha. De acordo com o texto, somente será permitido o comércio de tubarões e arraias inteiros ou em segmentos devidamente rotulados conforme as normas sanitárias. Em todas as etapas da atividade pesqueira, da cadeia produtiva e da comercialização desses animais, será obrigatória a posse do documento de origem do pescado emitido pelas autoridades do setor. A proposta também tem foco na correta informação e orientação do consumidor ao determinar o uso da nomenclatura proteína de tubarão-arraia nas embalagens dos produtos à venda. Matheus Laiola explica a intenção dessa medida. Que aí o consumidor vai saber efetivamente o que ele está comprando. O que acontece muito na prática é as pessoas venderem cação e não colocar a terminologia tubarão. E aí a pessoa compra o cação achando que não é tubarão. Laiola queria acabar com o uso da palavra cação nas embalagens e propagandas, mas foi convencido por Marcelo Queiroz a deixar a informação mais clara na rotulagem. Ao invés de proibirmos simplesmente a utilização do termo cação, nos parece mais objetivo e eficiente a imposição de uma terminologia única para a rotulagem de produtos comerciais advindos de animais pertencentes a essa classe, proteína de tubarão-arraia. A proposta que proíbe a captura de tubarões e arraias para a remoção de barbatanas ainda vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça antes de ir ao plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Transportes. Bibo Nunes, do PL, critica a atual situação do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, que foi fechado devido às inundações de maio no Rio Grande do Sul. Segundo o deputado, foram enganosas as promessas de ajuda financeira feitas pelo governo federal. De acordo com Bibo Nunes, grande parte dos recursos destinados ao Rio Grande do Sul seriam empréstimos inviáveis e adiantamentos de benefícios sociais. Tudo isso, segundo ele, não presta um apoio efetivo para a população e nem proporciona a reconstrução do aeroporto local. Empresas de transporte de passageiros poderão ser obrigadas a pagar o seguro de acidentes pessoais para passageiros e motoristas. Confira os detalhes com o repórter Luiz Cláudio Canuto. A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que obriga as empresas de transporte de passageiros por meio de aplicativos a pagar o seguro de acidentes pessoais para passageiros e o SPVAT, seguro obrigatório de veículos para os motoristas. A contratação do seguro seria incluída pelos municípios e pelo Distrito Federal na regulamentação e fiscalização do serviço. O projeto muda a Lei de Mobilidade Urbana. A comissão concordou com o relator, deputado Antônio Carlos Rodrigues, do PL de São Paulo, que recomendou aprovar a versão da Comissão de Desenvolvimento Econômico para o projeto, apresentado pelo deputado Altineu Cortes, do PL do Rio de Janeiro. O relator apenas atualizou a redação, trocando a sigla do extinto DPVAT por SPVAT. Só tem agora um ajuste que é um substitutivo. O PL número 3.498 de 2019, assim como os quatro apensados, pretende instituir obrigações para as empresas de intermediação de serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros, também chamado transporte por aplicativo. Cabe, contudo, de pequeno ajuste, que se refere ao seguro obrigatório exigido para a circulação de veículos, tendo em vista a extinção do DPVAT e a criação do seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidentes de trânsito, instituída pela Lei Complementar número 207 de 2024. Segundo o relator, a proposta dá melhores condições aos motoristas e garante segurança aos usuários. O projeto vai passar ainda pela Comissão de Constituição e Justiça, de onde, se aprovado, poderá seguir diretamente ao Senado, sem passar pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Segurança Pública. O projeto torna imprescritível o crime de estupro de vulnerável. Autor da proposta, Vinícius Gugel, do PL do Amapá, ressalta que a prescrição dos crimes agrava ainda mais a sensação de impunidade, perpetuando o ciclo de violência e gerando frustração nas vítimas. Vinícius Gurgel também alerta para a gravidade do abuso sexual de crianças e adolescentes no Brasil, com uma média de 4 vítimas por hora.
O deputado aponta que a situação causa danos profundos na vida das vítimas, desde a destruição da infância até o comprometimento do desenvolvimento emocional e psicológico. Justiça. Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, critica o que considera uma violação do regimento da Câmara em reunião ocorrida na Comissão de Constituição e Justiça. Segundo ela, a oposição tentou bloquear a discussão sobre a pauta do encontro com o objetivo de garantir anistia aos envolvidos nos atos de vandalismo de 8 de janeiro de 2023. Érica Cocai também afirma que a presidência da comissão impediu a concessão dos tempos de liderança. A parlamentar avalia que os atos de 8 de janeiro foram planejados e financiados com o propósito de promover um golpe no Brasil. Política. Roberto Monteiro, pai do PL do Rio de Janeiro, agradece as manifestações em apoio a seu filho, Gabriel Monteiro, preso preventivamente há 2 anos, sob acusação de estupro. No entendimento do parlamentar, os comentários favoráveis levam a crer que muitos estão revendo suas opiniões e acreditando em outra versão para o caso. Roberto Monteiro Pai agradece o apoio recebido, inclusive de outros parlamentares, e expressa sua confiança no breve retorno do filho ao convívio social. Ciência e tecnologia. Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, avalia que houve uma demora proposital na decisão de Alexandre de Moraes de liberar o retorno da plataforma X no Brasil. Segundo ele, o fato de o ministro do STF ter autorizado a volta da rede social 2 dias após as eleições municipais indica interferência indevida no processo eleitoral. Marcel Van Hatten também critica a imposição de multas e restrições à plataforma, classificando as medidas como abusivas e ilegais. O deputado reafirma sua postura contrária à censura e defende que a liberdade de expressão deve ser garantida para todos, principalmente em momentos decisivos para a democracia. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. A você uma ótima noite e um bom final de semana. A Voz do Brasil volta na próxima segunda-feira. Até lá. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.